Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Luciano Tomé. Eu sou do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para apresentar para você mais um vídeo da série Saia da Religiosidade. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito, aquilo que as pessoas conhecem como falar em línguas, profetizar e aquelas manifestações todas. Quero também falar dos exageros, ensinar você a sinalizar, a identificar, aliás, o que é realmente do Espírito Santo, quando o dom é do Espírito, ou quando o dom, aquilo que está sendo manifestado, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, vamos começar no nosso primeiro slide. A primeira coisa que eu quero te explicar é a diferença entre os dons e os frutos. Existem os dons do Espírito e existem os frutos do Espírito. E para te mostrar isso, eu quero abrir a Bíblia aqui, que eu já tenho ela, deixei ela aberta aqui. O texto que nós vamos ler é o texto de primeira Coríntios 12. Aqui em 1 Coríntios 12, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. E aqui, o apóstolo Paulo começa falando, irmãos, quanto aos dons do Espírito, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, obviamente, que o apóstolo Paulo não, aqui na sua carta, ele fala que a questão é as pessoas não serem ignorantes quanto aos dons do Espírito. E aí, aqui no versículo 3, ele fala, por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Que aquele que tem o Espírito Santo é porque tem Jesus como o Senhor da sua vida. Aquele que compreendeu a graça de Deus e se converteu, e aceitou a Cristo e busca viver a vida que ele escolheu para si, esse tem o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele não pode dizer Jesus seja amaldiçoado, porque o amor que ele tem por Jesus jamais vai deixar que isso aconteça. E aí ele vem falando que há diferentes dons, mas que o Espírito é o mesmo. E aqui embaixo, ele começa no versículo 8 a dizer os dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente a cada um conforme quer. Quem é que quer? Quem é que distribui? O Espírito. O Espírito Santo é quem distribui os dons para quem ele quiser. Obviamente que, então, já saiba que muito pouco provável você terá todos esses dons. Muito pouco provável. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, poder para operar milagres.
profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Só que assim, obviamente, né, a gente precisa buscar, né? A nós é dado a liberdade de buscar todos esses dons. Mas é muito claro em dizer que é o Espírito que dá conforme Ele quer. Não quer dizer que se você buscar, você vai receber, né? Ou seja, o Espírito, segundo o seu propósito, distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Agora, eu, né, obviamente, digo que todos eles são muito importantes, né? E se eu fosse falar sobre prioridade, né, eu colocaria num patamar aqui, no meio de patamar, o discernimento de espírito, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O discernimento de espírito, obviamente, é muito importante para você discernir se o que está acontecendo vem de Deus ou não. Isso aqui é a razão, né, de muita heresia e de muita bobeirada que se vê em igrejas aí, a falta de discernimento de espíritos. E eu diria que a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento estaria mais ou menos no mesmo patamar que fé e discernimento de espírito. Aqui a gente tem profecia, esqueci da profecia, que inclusive o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que o dom de profecia é maior do que o de línguas, né? E eu vou explicar o que é profetizar, tá? Eu vou explicar para você aqui nessa apresentação o que é profetizar. Então aqui a gente tem os dons do Espírito. E no livro de Gálatas 5, aqui embaixo, no 19, o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente viu a diferença entre Deus, entre os dons e os frutos do Espírito. Os dons, agora deixa eu retornar para a minha apresentação lá. Os dons do Espírito, ele é uma soberania de Deus para o homem. Como diz lá, o Espírito dá a quem ele individualmente, conforme ele quer. Então, não adianta você querer buscar o dom de cura, né, fazer o esforço e tal, ficar dias a dias orando, se o Espírito não quiser lhe dar, né? E você precisa ter discernimento para isso. Porque, irmãos, os dons do Espírito não é para ninguém ficar se exibindo, né? O dom, Deus não faz nada sem propósito, né? O dom do Espírito será dado ao homem para um propósito de Deus sobre aquilo, né? E não quer dizer que
uma vez que seja dado que você obtenha ele para a vida toda. Não. Né? Ali fala sobre o poder para operar milagres. É um dom lá, né? Um dos dons. Você pode receber esse dom uma vez para fazer um milagre, que pode ser levantar alguém de uma cadeira de roda, você pode usar ele para expulsar um demônio, você pode ser usado para ressuscitar alguém, né? E você pode ter esse dom, fazer esse dom executar em você uma vez e nunca mais. Por quê? Porque é soberania de Deus. Você não tem controle, né? Na verdade, é que nem falar em línguas, né? A Bíblia fala que nós temos que orar com entendimento e orar em línguas. Porque o orar em línguas ele edifica o espírito. Mas ninguém vai fechar o olho para orar e vai começar a falar um monte de língua que não conhece. Não. Na verdade, você começa a orar e no meio da oração aquele dom é manifestado e você faz. Né? E por aí vai. Então o dom ele é a soberania de Deus. É a capacitação do alto para um propósito. Lembre-se disso. Precisa existir um propósito. Não adianta você ficar pedindo ao Senhor, Senhor, me dá o dom de profecia, porque eu acho bonito. Senhor, me dá o dom para eu falar em línguas, porque eu acho tão bonito que as pessoas falem em línguas. Não. Sempre, Deus não faz nada sem propósito. Aprenda isso. E aí, eu quero, sobre os dons do Espírito, eu quero fazer um estudo de 1 Coríntios 14. Depois eu vou falar de novo sobre os frutos do Espírito, ok? Eu falei dos dons e depois eu vou falar sobre os frutos. Só que eu só quis deixar para você claro aí a diferença entre dons e frutos. Mas agora nós vamos estudar 1 Coríntios, que fala como acontece a operação dos dons e o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 14, que é a base que temos, é aquilo de mais completo que temos sobre dons do Espírito na Bíblia. Então aqui, eu vou vir aqui em 1 Coríntios 14 e eu vou ler. Sigam o caminho do amor. Por que ele está mandando seguir o caminho do amor? Porque aqui em 1 Coríntios 12, ele vem falando sobre os dons do Espírito. Aí fala que o corpo, né, as partes do corpo, que o corpo, que cada parte do corpo é muito importante, tudo mais. E aqui no final do capítulo 12, ele fala assim, ó. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. E aí ele fala assim, ó, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí ele vem para 1 Coríntios 13, que fala do amor. E ele de cara, ele já começa dizendo aqui, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ele está falando sobre, ainda que você fale línguas, né, que as pessoas gostam muito de falar em línguas. Né? Eu não sou contra falar em línguas, inclusive eu falo, tá? Mas eu quero deixar isso no lugar que tem que ficar na sua vida devidamente com Deus. Então aqui ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, né, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, né, as pessoas adoram falar em línguas hoje em dia e adoram profetizar. O que nós vemos de profeta por aí, né, e é muito engraçado, né, que a Bíblia fala, né, que o último profeta, efetivamente, conforme a Bíblia tem. Enfim, eu não vou falar sobre isso agora não,
Mais à frente eu vou dizer. Então aqui ele continua assim: ainda que eu fale o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Aqui, ó, você pode perceber que ele está falando quase todos os dons do Espírito que a gente leu lá no capítulo 12. Né? Falar em línguas, profetizar, saiba todos os mistérios, né? A palavra de sabedoria, todo o conhecimento, a palavra de conhecimento, a fé, lembra que a fé também é um dom, capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. E aí ele começa a falar, com amor é paciente e tal, e ele vem falando até o final. Então, ou seja, se eu não tiver amor, se o amor, que é a marca do cristão, a marca maior do cristão é o amor, sabe? Porque Deus é amor, e se você carrega Deus dentro de você, você tem que amar. Isso é muito claro. Não há nada que o cristão possa se manifestar mais parecido com Deus do que amar. Então, aí a gente vem para o 14. Por isso que ele começa. Ó. Sigam o caminho do amor, ou seja, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? O que está querendo dizer? O som da flauta é de um jeito, o som da cítara é de outro, o som do violão é de outro. Então, você sabe pelo som que instrumento é. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? O que está querendo dizer? Que segundo a lei lá, se você for chegar lá na lei de Levítico, tinha alguns tipos de toque de trombeta que diferente, que uns fazia o povo, né, parar de caminhar, fazia o povo começar a caminhar no deserto, chamava o povo para a batalha. Então, isso está querendo dizer, se não desculpa, se não fosse claro o som da trombeta, como o povo de Israel saberia o que eles tinham que executar, né? Aí ele fala aqui, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Olha, tá vendo? Ele dá um exemplo e fala, ó, assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Está vendo? Ó? Os principais dons é o que trazem a edificação para a igreja. Vamos continuar. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar,
Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vós. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Vou repetir isso aqui, irmãos. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando com Deus mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você só faz se você realmente quiser. Tá vendo? O teu espírito está sujeito a você. Por mais que Deus te fale alguma coisa para você profetizar, você só vai falar se você abrir a boca. Você não sai falando as coisas sem você querer. Né? As coisas passam por você. Continuando. Deixa eu subir aqui. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos e tal. E aí, aqui embaixo ele fala. Aqui embaixo ele fala. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, a gente vindo até aqui, no versículo 32, tem algumas coisas que se fala aqui, né? Ele fala que o amor é melhor do que os dons de línguas, que o dom de profetizar ele é melhor é mais importante do que o de línguas. Ele diz aqui que se você falar em línguas, mas não tiver quem faça interpretação, que é inútil. Por quê? Porque quando você ora em línguas, ninguém entende. Né? A verdade, nem você entende. Se você não tiver também o dom de interpretar, nem você mesmo entende.
E aí, beleza, se você fala, o teu espírito fala diretamente com Deus e o teu espírito é edificado. Só que quem está à sua volta não é edificado. Por quê? Porque eles não conseguem entender o que você está falando. Se Deus está falando alguma coisa através de você em línguas, ninguém vai saber, né? E não vai edificar ninguém. Por isso que ele fala, ó, se você não tiver intérprete, fique calado, ore consigo mesmo, ou seja, ore em pensamento, fica no cantinho. Se você sentir vontade de falar em línguas, você fala baixinho, né? Porque, agora, o de profecia não. Quando você profetiza, e eu vou explicar daqui a pouco o que é profetizar, você edifica a todos que estão à sua volta. Então, irmãos, esse negócio que a gente vê por aí, né, em um monte de igreja, aquele negócio de um monte de gente falando em línguas, sabe, que você vê em um culto inteiro, aquele monte de dança e rodopia e não sei o que, e se mexe todo e fica com a mão pro alto e faz aviãozinho e roda e fica falando falando um monte de língua estranha, aquilo ali, tirando uma vez ou outra, raramente, sabe, uma manifestação daquela do Espírito, que certamente não será sobre a igreja inteira, aquilo ali não tem nada do Espírito, porque a Bíblia fala, aqui a gente leu que Deus não é Deus de desordem, sabe? Você vai ao culto, né, para cultuar a Deus racionalmente. O nosso culto é um culto racional. Eu saio da minha casa para ir à igreja, louvar, orar, cantar, ouvir a palavra, glorificar a Deus racionalmente. Eu penso, é da minha vontade. Eu tive a vontade de fazer aquilo. Eu não sou alguém que chega na igreja e entra em um transe, e fica ali em transe o culto todo. Isso é em outro lugar. Isso é em terreiro de macumba. Terreiro de macumba que o cavalo lá recebe lá o espírito e perde a consciência, sabe? E não fala nada, né? Não fala nada, fica fazendo, sabe? Isso é em terreiro de macumba. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que é realmente do espírito, sabe? Porque o apóstolo Paulo é muito claro em 1 Coríntios 14. Se você ler o 12, o 13 e o 14, você vai ver que os dons de espíritos é um dom de Deus, é a soberania de Deus, o Senhor, ele quer dar dons aos homens, sim, só que para ser usado com propósito, não é para você fazer essa parafernália toda que a gente vê por aí, tá? Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Então, continuando. A prioridade é o amor. A prioridade é o caminho do amor. Aquele que tem o Espírito Santo, não há nada que ele faça mais do que o amor. E aí eu vou falar sobre frutos. Porque o dom, ele é de Deus para o homem. É o derramar de Deus para o homem segundo a sua própria vontade. Deus dá a quem ele quer. É uma soberania de Deus. Você não tem como usar a hora que você quer. Agora eu vou falar em língua. Pá. Agora eu vou curar. Pá. Agora eu vou... Não. Deus derrama sobre você e você faz na hora que ele quer. Agora, os frutos do Espírito, que é aquele lá de Gálatas, que eu mostrei aqui, ó. Amor, olha só, o primeiro deles, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos. Esse sim é o que eu manifesto a Deus. Por isso que Cristo falou que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, aquele que dá os frutos do Espírito, esse sim é de Deus. Esse sim tem o Espírito Santo, sabe? Porque a gente vê aí eu conheço um monte de gente, irmãos, que chega na igreja, numa reunião, fica lá se balançando todo, se tremendo, levanta a mão, rodopia, dá cambalhota, faz um monte de coisa, faz um monte de palhaçada, se joga dentro. Eu vi outro dia,
se joga dentro de piscina, sabe, aí o outro manda levantar a cadeira, o outro, sei lá, sabe, um monte de baboseira que acontece, e aí tu fala qualquer coisa contra aquele cara, ele fica com raiva de você, te xinga, briga, ou seja, o cara tava ali rodopiando, fazendo um monte de coisa com os dons do Espírito, mas não dá os frutos. Agora, eu te pergunto, você acha que Deus ele derrama os seus dons em quem não dá fruto do Espírito? Óbvio que não, irmãos. Então, se você não vê fruto na vida daquela pessoa, ou seja, Jesus falou, pelos frutos conhecereis. Você precisa conhecer a pessoa. Porque hoje é assim, né? Hoje o cara sobe no altar. Para pregar para a igreja, e ele não fala nada, ele já entra, sobe no altar, fala meia dúzia de língua estranha e dá uns gritos, sente aqueles arrepios, pronto, já ganhou a igreja, porque a igreja julga a pessoa como homem de Deus pelos dons, e está errado. Jesus falou que se você conhece os dons, você conhece o cristão pelo fruto e não pelos dons. Então, o cara chega ali e fala um monte de cristão, depois ele fala um monte de baboseira, não fala de evangelho, fala um monte de asneira na palavra de Deus, e você recebe tudo, porque ele falou um monte de língua estranha. Está errado. O cristão se conhece pelo fruto. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Então é preciso para você atestar que alguém é um cristão verdadeiramente, ele é um homem de Deus, você tem que olhar a vida dele, olhar o jeito dele conversar, como ele trata as pessoas, para ver se ele está carregado daquelas coisas, né? Benignidade, amabilidade, paciência, amor, alegria, domínio próprio, todos aqueles dons. Ok? Obviamente que eu vou falar de novo, né? Os dons não são desprezados. Eu não estou aqui para diminuir os dons. Ao contrário, né? O apóstolo Paulo estimula você buscar os dons. Só que eu quero que você dê aos dons a importância que ele tem. E que você, de fato, não é mais ou menos cristão se você fala línguas. Você não é mais ou menos cristão se você cura. Você não é mais ou menos cristão se você tem um pouco mais de fé do que os outros. Né? Você não é mais cristão por causa disso. E ninguém é mais cristão de você porque é assim. O cristão é conhecido pelo fruto. E para Deus não há diferença nisso. Ok? Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, é o que fala lá. Então, as pessoas gostam muito de falar em línguas, né? Agora eu vou mostrar para você aqui em Apocalipse 19, versículo 9 e 10, o que é profetizar. Ó, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, ou seja, João, depois que o anjo falou, prostrou-se diante do anjo. E aí o anjo vira para João e fala, não faça isso, sou servo como você. Isso aqui é um alerta para quem fica adorando o anjo, tá? Ou adorando pastores e idolatrando cantores, pastores, anjos, né? Não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o
espírito de profecia. Olha que interessante. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o que é profetizar? É testemunhar de Jesus. É testemunhar o evangelho, sabe? Isso que é profetizar. Eu busco conhecimento, eu aprendo sobre o evangelho e eu prego o evangelho. Eu falo do evangelho, eu ensino o evangelho. Isso que é profetizar. E aí a gente voltamos lá no 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo está falando, ensinar as pessoas, né, ou seja, profetizar, né, falar do evangelho, fazer a pessoa entender as doutrinas, fazer a pessoa frutificar os frutos do Espírito é muito mais importante do que falar em línguas. E de fato é. Porque o que edifica a minha vida e a sua é o conhecimento do evangelho, é o conhecimento de Jesus, de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? E aí, então, o que as pessoas acham de que é profeta, o que as pessoas chamam de profeta hoje, não é profeta, porque esse estilo de profeta que o cara vem, eis que te digo, que o Senhor está, sei lá, colocando uma espada sobre sei lá onde, no anjo que vai aparecer não sei aonde. Esse tipo de profecia acabou em João Batista. João Batista foi o último profeta. Por quê? Porque todos os profetas da Bíblia profetizavam sobre Jesus, sobre o Evangelho. Como Jesus já veio, já se revelou e o Evangelho já está claro, não há necessidade mais de ter profetas, sabe? Estou falando de ter profetas no estilo que foi Isaías, que foi Jeremias, que foi Oséias, que foi Daniel, que foi Miqueias. Aquele tipo de profeta acabou, não tem mais. João Batista foi o último porque estava preparando ali a vinda de Cristo. Mas mesmo assim, Deus já estava em silêncio por 450 anos, é o que diz a Bíblia. De Zacarias, depois de Zacarias, Deus ficou calado 450 anos e só começou a falar através de João Batista sobre a vinda do Messias. E hoje não tem mais profeta como daquele estilo. Hoje o profeta é o que fala a palavra de Deus, o que testemunha Jesus, o que leva, né, e o texto de Pentecostes, né, de Atos 1:8, que fala, né, que Jesus, antes de subir aos céus, ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém e em todos os confins da terra. Ou seja, aquele que é testemunha de Jesus, ou seja, aquele que fala sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o Evangelho, sobre Deus, esse é o profeta. Aí ele fala assim, aí você pode estar pensando assim, caramba, então eu sou o profeta. Sim, se você prega o Evangelho, se no momento que você está falando do testemunho de Jesus para alguém, você está profetizando. E o que a Bíblia faz? Que o Espírito convence me esqueci agora da justiça e do juízo. Esqueci. Deixa eu procurar aqui só para te dar essa informação. Tá, achei, ó. Tá vendo? O Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você olhar os profetas, né,
Isaías, Jeremias, aqueles profetas lá, eles profetizavam sobre o povo de Israel, mostrando que o povo estava em pecado, que Deus ia requerer e que Deus era justo e que iria acontecer um juízo sobre a vida deles. Da mesma forma é agora, só que hoje o mistério que estava oculto, hoje está revelado, que é Jesus Cristo. Então, quando você profetiza, quando você testemunha de Jesus, você fala para o pecador, mostra que Deus já trouxe a justiça e que há um juízo e que ela precisa agarrar essa justiça através de Jesus para que ela possa não ser mais pecadora. Então, veja como esse monte de profeta, esse monte de irmãozinho ungido, irmãozinho sapatinho de fogo, aquele que fala da vida de todo mundo. Irmão, quem fala da vida de todo mundo, para mim, é fofoqueiro. Né? Quem fala da vida de todo mundo, para mim, é fofoqueiro. Né? E Deus não é fofoqueiro. Você não precisa de que outro lhe fale o que Deus quer de você, o que vai acontecer na sua vida. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo e todos nós temos acesso à sala do trono. Se você buscar a Deus e orar e estar ali na presença para ouvi-lo, ele vai te direcionar. Você não precisa de ninguém. É que a preguiça, às vezes, de fazer isso, né? É que nos impede, e é muito mais fácil, né? Você esperar o outro te dizer o que você tem que fazer do que você tiver que buscar. Né? Então, continuando. As línguas não edificam os outros, aquilo que eu falei, e isso não demonstra o amor, né? Se eu fico falando em línguas e só edifico a mim mesmo, eu estou sendo egoísta. Se eu estou no meio de um monte de gente, né? Tá todo mundo ali querendo aprender, conhecer de Deus, e eu fico falando em línguas o tempo todo, eu não edifico ninguém, eu só edifico ao meu espírito. Isso é um egoísmo. O egoísmo é uma falta de amor ao próximo. Não, eu vou me edificar, mas vou edificar aos meus irmãos. Agora, quando você está trancado no seu quarto, em secreto, aí lá você fala em línguas o quanto você quiser. Mas quando você estiver na igreja, procure falar de coisas espirituais, trocar a sabedoria, o conhecimento uns com os outros, para que vocês se edifiquem mutuamente, sabe? Porque você não conhece todas as coisas, nem o seu irmão conhece tudo, e vocês vão conversar e cada um vai edificar o outro. Você talvez ajude um na dificuldade que tenha, ou por aí vai. O texto de 1 Coríntios 14 é bem claro em falar que não tem utilidade falar na igreja em línguas se não houver interpretação. Então, irmãos, quando você estiver dentro de uma igreja, e você tiver, né, às vezes é um pastor, a irmãzinha que fica lá falando em línguas, aí fala em línguas e fala uma palavra em português, fala em outra língua uma palavra, e aquilo ali não faz sentido nenhum, só fica aquele glória, 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 mas não há pregação de evangelho, não há troca em falar de Jesus. Isso, apóstolo Paulo é bem claro, é inútil. É inútil, não há utilidade nisso. Por quê? Porque não edifica ninguém. A não ser que haja interpretação. Então, ou seja, se alguém falar em línguas e tiver um outro que entenda e interprete, aí sim. Aí o falar em línguas se torna maior do que qualquer dom, porque aí é o Espírito Santo que está dizendo. E quando o Espírito Santo diz que é Deus, o Espírito Santo que é Deus fala, a gente tem que ouvir. Ok? E como eu falei, profetizar é pregar o Evangelho. É falar no testemunho de Jesus. Apocalipse 19, do 9 ao 10. Nunca esqueça. Apocalipse 19, do 9 ao 10. O testemunho de Jesus
é o espírito de profecia, é o que está lá. E agora eu quero acrescentar alguma coisa, né? Jesus, ele tinha toda a plenitude do Espírito Santo na vida dele. A gente viu Jesus fazer muitos sinais e maravilhas, né? Só que todos os sinais que Jesus fez tinham um propósito, que eu vou dizer um pouco mais à frente. Mas Jesus veio a este mundo para viver como nós, como homem. E Jesus viveu como homem o máximo que ele pôde. Ou seja, se você for ver em todo o Evangelho, eu acho que só teve duas manifestações de Jesus como Deus, né? Que foi a transfiguração, né? Três, aliás, né? A transfiguração, aquele momento que os guardas vêm prender ele, que ele fala, eu sou, né? E os guardas caem por terra, e o momento da cruz, porque só sendo Deus para aguentar o que ele aguentou, e era Deus morrendo ali, né? Deus estava se entregando para nós. O resto, todos os milagres que Jesus fez, ele falou que nós tínhamos capacidade de fazer obras maiores do que a dele. Então, por quê? Porque o Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que habita em você. É o Espírito Santo. Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou, né? Ou seja, Jesus ressuscitou Lázaro, Pedro e Paulo também ressuscitaram. Jesus curou, eles curaram. Jesus expulsou demônios, eles também expulsaram. Tudo que Jesus fez, Jesus usou os dons do Espírito da mesma forma que eu e você podemos usar. Então eu quero que você entenda que, porque se Jesus viesse para se manifestar como Deus o tempo todo, perdia o sentido. Porque ele veio justamente para ser homem como nós. Para ter as mesmas dificuldades como nós e vencer o mundo no nosso lugar, né? Por isso que a Bíblia fala que ele é um conselheiro perfeito, porque ele passou por todas as coisas que nós passamos e conhece bem todas elas, e por isso pode nos aconselhar, sabe? Jesus se despiu da sua glória e se fez como servo. E se fez como servo e como o menor dos servos. Por isso que ele fala que se ele fez, eu e você podemos fazer obras maiores. Sabe? Porque ele veio como homem, ele veio ser como homem, né? Só que Jesus usava os dons do Espírito para chamar a atenção do Evangelho. Você não vê Jesus ficar o tempo todo fazendo show pirotécnico para chamar atenção com os dons. Jesus, você pode ver que praticamente todo milagre que Jesus faz na Bíblia é seguido da pregação do Evangelho, sabe? Ele prega o Evangelho, ele cura e prega, ele expulsa o demônio e prega, ele faz e prega, ele está o tempo todo. Ou seja, o dom ele serve a um sinal, O que é um sinal? Né? Se você está vindo na rua com o seu carro e você vê o sinal de trânsito ficar vermelho, o que aquele sinal vermelho serve? Ele serve para te dizer que você tem que parar o carro. O sinal serve para isso, para te chamar a atenção para alguma coisa. O que Jesus chamava a atenção? Para o Evangelho. Porque Jesus, irmãos, curou, libertou, ressuscitou pessoas, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Esse foi o propósito de Jesus. Através de quê? Da sua morte. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Sabe? As pessoas ficam dando... Eu não estou dizendo que Jesus ele não cura, que Jesus ele não
liberta de demônios, que Jesus não faz as coisas, faz, mas esse não era. Ele não veio para isso. Ele não veio com esse propósito. O propósito dele foi morrer por nós na cruz. Né? Foi chamar pecadores ao arrependimento, através da sua obra. A sua obra foi amar sem requisitar nada, como lá em 1 Coríntios 13, um amor que é sofredor, um amor que se dá, um amor que se entrega, que por inimigos, que se entrega por aqueles que falam mal de você, assim. Esse é o propósito de Jesus. E aí eu quero falar sobre o exagero na demonstração dos dons. Irmão, se Jesus fazia os dons, né, executava os sinais na hora certa, em momentos certos para um propósito, por que a gente vê hoje em dia tanta profecia, tanto fala em língua, tanto rodopio, cambalhota, cultos que parece... Sabe, irmão, às vezes eu vejo alguns vídeos na internet que tem cultos que parece terreiro de macumba. Sabe, um monte de gente rodando, com saia longa rodando, parece até aquelas mães de santo, sabe? Um exagero, sabe? Um negócio exagerado, um negócio que você vê que foge o propósito das pessoas estarem ali, que é ouvirem o evangelho, ouvir a palavra de Deus. O que edifica, o que fortalece a fé é o ouvir a palavra de Deus. Né? Ouvir. E você vê Jesus, né? As pessoas, os fariseus chegaram para Jesus, me mostra um sinal, de que tu és aquele que devia de vir. O que Jesus fala para esses homens? Não lhes mostrarei sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe e depois foi cuspido para fora. Ou seja, ele estava falando da ressurreição. Né? Que ele ia morrer, ficar 3 dias na terra e ia ressuscitar. Se Jesus, se o sinal fosse importante, sabe, ele teria feito ali na hora e mostrado aqueles homens que ele era o Messias. O diabo, na tentação, colocou ele no pináculo do templo e falou assim, joga-te daqui abaixo, que os anjos vão te amparar. Ou seja, que sinal seria aquele? Você imagina o templo cheio, os anjos amparando Jesus, como ele, né? Ele chamaria atenção, todo mundo ia falar, caramba, ele é o Messias. E Jesus, né, abre mão daquilo ali, sabe? Abre mão daquela oportunidade, porque o sinal, ficar fazendo as coisas, não era o objetivo dele. Tanto é que ele curava alguém e falava assim, ó, não conte para ninguém o que eu fiz com você. Ou seja, não fale do sinal em si, fale do que Deus fez por você, ou seja, a transformação que você teve através da pregação da palavra. O caráter do crente é medido pelos... o caráter do crente hoje é medido pelos sinais, mas deveria ser pelos frutos. Eu falei isso, né? A gente hoje dá muito crédito àqueles que ficam gritando nas igrejas, falando alto, falando grosso, batendo o pé no chão e falando em línguas. Esses a gente fala, pô, esse irmão é de fogo, esse irmão, Deus usa ele. Só que, na verdade, o que faz de alguém um cristão verdadeiro são os frutos do Espírito. É aquele que eu li lá em Gálatas 5. Agora, eu quero te mostrar algo aqui que você vai ficar de boca aberta. Eu não sei se você já viu na Bíblia isso, se isso já te chamou a atenção. Ó, Lucas 7, 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está falando? Jesus está falando isso, tá? Jesus está falando de João Batista. Ele está falando, ó, dos que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que ele.
Jesus estava falando sobre João, né? João, aquele que teve a sua vida separada, que foi morar no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, que vestia pele de carneiro e que anunciou a vinda do Messias, de Jesus. Jesus está testemunhando dele, irmão. Jesus está testemunhando sobre João. Que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Agora eu vou te mostrar um outro texto e você vai ficar boquiaberto. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Veja isso, irmãos. João Batista nunca fez um sinal, nunca fez um milagre. E Jesus disse que ele, dos nascidos de mulher, ele era um maior. E aí, como é que você julga alguém, né, sendo de Deus, pelo sinal que ele faz? Pelo dom de línguas, ou pelo dom, seja lá qual for. Porque ele fica falando um monte de língua estranha, fica rodopiando, fica dançando, se balançando, se arrepiando todo. Sabe? Cuidado, irmãos. Cuidado que aquele espírito ali que você está reverenciando pode não ser o Espírito Santo, né? E aqui fala que tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. Ou seja, as pessoas estavam indo a Jesus porque João falou dele. Ou seja, João falou de Jesus. Ou seja, você lembra que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus? Então, João nada mais fez do que testemunhar de Jesus. Nunca fez um milagre. João Batista não fez um milagre e Jesus testemunhou dizendo que ele era era o maior nascido de mulher, né? Vou até voltar aqui, ó. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Não havia ninguém maior do que João. Tá? Então, que você não se deixe envolver pelo que você vê na sua frente, sem conhecer a fundo, sem acompanhar, sem saber como aquela pessoa é fora do altar, fora da igreja. Porque tem muita gente que é muito santo dentro da igreja, que é muito santo dentro ali dos cultos, mas quando sai é pilantra, com a sua vida eles negam o evangelho e a eficácia de Cristo, né? E para finalizar aqui a minha apresentação, eu vou deixar aqui com você esse último texto aqui, né, que fala assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aqui, esse texto aqui fala, né? Que você conhece o cristão pelo fruto. E ele fala aqui, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a minha vontade, a vontade de meu Pai que está
nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que ouve a palavra, tá? As palavras de Jesus e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, do 15 ao 27. Então, queridos, com esse texto eu deixo ele para que você medite e que você pense sobre aquilo que você tem, como você tem classificado as pessoas que você tem convivido como cristãos, tá? E se você é alguém que valoriza muito os dons, mas não se preocupa em frutificar através do Espírito Santo, dando os frutos do Espírito, que você mude isso para ontem, porque você corre um sério risco de ouvir isso que Jesus fala aqui: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá? Então, se você gostou aí, você deixa seu comentário, né? Se quiser compartilhar aí no seu Facebook, em outro canal do YouTube, aí fica à vontade. Tá? E até o próximo vídeo. Fique na paz, em nome de Jesus.